Hoje é dia... Já fiz a chamada, Geiso. Hoje é dia 2 de julho de 2021. O meu nome é Ricardo Pássaro Henke, sou professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara. Estou aqui de maneira ao vivo e online com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental, através do aplicativo Centro de Mídias. Hoje, por enquanto, estão ao vivo e online comigo os alunos Jason e o aluno Lucas. Essa aula fica salva e depois é postada posteriormente no YouTube para que os demais alunos possam assistir, né? Que os alunos que acompanham geralmente, às vezes acontece algum problema, eles colocam em dia, e os demais alunos que não estão assistindo, seja por problema de internet ou por outro problema que não estão assistindo, seja por algum problema familiar ou porque não querem assistir, futuramente eles vão poder estar colocando as matérias em dia na escola, no período contrário, alguma coisa assim, quando voltar às aulas presenciais. Por isso as aulas estão sendo gravadas e postadas no YouTube. Porém, quando a gente posta no YouTube, acaba ajudando outras pessoas, eu fico muito feliz com isso. Eu tenho recebido muitas mensagens no YouTube de outras pessoas de outras cidades dizendo que estão gostando das aulas, estão conseguindo aprender. E aqui eu sempre pergunto daí qual é a cidade que assiste para que eu possa saber e mandar um abraço, né? Então aqui eu vou mandar uns abraços hoje aqui. Vamos lá primeiro. Bia Zanetti, se eu não li errado o nome, Bia Zanetti. Cidade de Mococa, São Paulo, que fica a 427 quilômetros de Guapiara. Então, a Bia Mococa. Bia Zanetti, da cidade de Mococa. Tá aí uma cidade que eu não conhecia, viu, Bia? Vou ser sincero para você. É uma cidade que eu não conheço ainda. Nunca tinha ouvido falar. E fica bem longe de Guapiara, 427 quilômetros de Guapiara. Oi, Vitória. Lembre eu de marcar presença para você depois, Vitória. Mas fica até o fim da aula, viu, Vitória? E também eu gostaria de mandar um abraço para a dona Cleide Silva, que comentou no YouTube que assiste a aula junto com o seu filho, Pablo Guilherme Penaforte. Vamos ver se eu vou acertar o nome da cidade, se eu não vou me atrapalhar na hora de falar. Que é da cidade de Pindamonhangaba, São Paulo, que fica a 406 quilômetros de Guapiara. Perdeu em distância para a cidade da Bia, né? A dona Cleide comentou que assiste a aula com o filho. Eu fico feliz, né, que a minha aula está ajudando eles também, né? Então eu fico muito feliz mesmo quando eu recebo mensagem, principalmente quando diz que a aula está ajudando. Então, se você está assistindo essa aula pelo YouTube e gosta da aula, né, curta, comente, compartilhe com seus colegas de sala de aula, com seus amigos, né? Se a aula está sendo útil para você, ajude os seus amigos também. Porque o nosso objetivo aqui nunca foi só contar a resposta, e sim ensinar como chega. Por isso a nossa aula é ao vivo, eu tenho a participação dos meus alunos, né? Então é legal isso, meus alunos participam comigo. Oi, Júlia, tudo bem? A Vitória já saiu da aula. Então está aqui comigo hoje o Geiso, a Júlia e o Lucas. Fiquem até o fim da aula, tá bom? Para receberem a presença no fim da aula. Júlia, lembre de marcar presença para você no fim da aula. Vamos dar início então? Então vamos lá. O material é Aprender Sempre, volume 2, sequência de atividades 3. Vamos começar hoje, tá? Parte 1. Então vamos lá. Vamos dar início então. Dúvida interessante, tá? Um aluno do 7º ano, também tem a mesma idade que vocês, ele estava assistindo uma aula lá do currículo em ação, tá? Então ele está com uma dúvida um pouco mais atrasada, né? Porque ele está com o material do currículo em ação. Nós estamos com o material do Aprender Sempre. Não que é atrasado, porque o currículo em ação é da apostila do 7º ano. E o Aprender Sempre é uma revisão, então não é bem atrasado. Mas ele fez uma pergunta para mim no YouTube
e eu achei interessante e eu vou colocar antes de começar essa aula, certo? E aí, vejam bem também vocês, meus alunos que estão aqui ao vivo comigo. Qual é a pergunta que ele fez? Quem é ele? Vinícius Dalefrate, né? Dalefrate. Ele colocou assim: você poderia me tirar uma dúvida? Eu não sei como descobrir se a letra é positivo ou negativo. A letra que ele quis dizer, né, deve ser a incógnita, né? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, pensei no número, chamei ele de A. Somei mais um. Aí quem é esse número que eu pensei? Vocês na hora falam, ah, professor, é o número 4. Não, somei mais um e não falei quem é, né? Somei mais um e deu 5. Então, quem é esse resultado? Ah, que número somado mais um dá 5? Vocês vão fazer lá. A é igual a 4. Certo? Então, o que acontece? Vocês viram que o A é positivo? O A e o 4 é positivo. Mas, Vinícius, a sua dúvida é se o A é positivo ou se o valor que está dentro do A é positivo? Eu fiquei na dúvida sobre a sua pergunta, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Pensei no número, somei mais um, certo? Não, somei mais 7. Vamos colocar um número maior. Somei mais 7. Somei mais 7 e a resposta foi 2. Tá? Então, olha aqui. Pensei no número, somei mais 7 e a resposta foi 2. Repare, o meu A é positivo. O valor de dentro do meu A, eu não sei se é positivo ou é negativo, mas ele tem um valor lá. E ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá, Vinícius? Que essa dúvida é do Vinícius, por isso que eu estou falando o nome dele, tá? Eu não tenho nenhum aluno Vinícius aqui online. Então, olha como que eu descubro qual é o valor do A. Você vai fazer assim, A é igual, o 2 já estava para o lado de lá. Esse 7 que está para cá, você vai pôr ele para o outro lado do sinal de igual, tá bom? Se ele está positivo, ele vai para lá negativo, menos 7. Então, A é igual 2 que tira 7. Pensa comigo. Se você tem 2 e vai tirar 7, você vai ficar devendo 5. Então, o valor do meu A é negativo. Então, a resposta dá menos 5. O valor de dentro do A é negativo. A resposta é menos 5. Certo? Não é que o A é negativo. O valor de dentro do A é negativo. Menos 5. Tá bom? Agora, o A pode ser negativo? Pode também. A letra pode ser negativa? Pode. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, tem o x mais 5 igual a 2. E tem o menos x mais 5. Agora sim, o x está negativo. Agora sim. Eu não sei se era essa a sua dúvida. Esse x aqui, ele não tem sinal nenhum na frente, então quer dizer que ele é positivo. Esse x aqui, ele é negativo. Ele está falando que o valor que está dentro do x vai ser o contrário. Como assim, professor, o contrário? Então, se o x for menos 3, o contrário de menos 3, ele vai ficar mais 3. Por quê? Porque menos x. Se o x for 3 negativo, ele vai vir entre um parênteses aqui, certo? Aí você vai fazer menos com menos, vai dar mais. Ele virou mais 3. Então, ele vai virar sempre o contrário do qual foi o valor dele. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Vamos resolver para descobrir como que fica. Será que muda alguma coisa? Vocês repararam? X mais 5 igual a 2. Menos x mais 5 igual a 2. Então, aqui é a mesma coisa que eu tivesse 1x. E aqui é a mesma coisa que eu tivesse menos 1x, certo? Então, vamos lá. Olha bem. 1x mais 5 é igual a 2, certo? Então, 1x é igual, o 2 que já estava lá, o 5 que está positivo vai passar para lá e vai mudar o sinal. Ele vai negativo. Então, 1x é igual... Quantos que dá 2 menos 5? Se você se atrapalha na hora de fazer essas contas, presta bastante atenção nisso aqui, ó.
Mais com mais, você faz uma conta de mais. Número positivo com negativo, você faz uma conta de menos. O número negativo com o número positivo, você faz uma conta de menos. O número negativo com o número negativo, você faz uma conta de mais. E o sinal prevalece do número maior. Nossa senhora, me atrapalhei todo. Calma. Esse 2 é positivo. Esse 5 é negativo. Então presta bastante atenção. Positivo com negativo. Que conta que eu vou fazer, Júlia? Eu vou fazer uma conta de menos, né, Júlia? Então eu tenho dois números, eu tenho o 2 e o 5. Sempre vai pôr o número maior em cima e o menor embaixo. E que conta que eu vou fazer mesmo? De menos, porque o positivo com o negativo eu faço uma conta de menos. Agora, quantos que dá? 5 que tira 2. Oi, Cauã. Lembra eu no fim da aula de marcar sua presença, tá bom, Cauã? 5 que tira 2 dá 3. Ah, professor, então a resposta é 3, terminou? Não terminou ainda. Você está fazendo um jogo de sinal aqui. Qual é o número maior? 2 ou 5? Esquece o sinal ainda, só olha o número. Quem é maior, 2 ou 5? O 5. Qual é o sinal do número 5? Ah, é negativo. Então prevalece o sinal do número maior. Então ficou menos 3. Então 1x é igual a menos 3. X é igual a menos 3 dividido por 1. X é igual a menos 3 dividido por 1 dá menos 3 mesmo. Certo? Belezinha. Então, nesse caso aqui, o meu x vale menos 3. E aqui? Aqui, a fórmula, a equação é diferente. É menos 1x mais 5 é igual a 2. Ah, então meu x é menos 3 de novo? Não sei, eu tenho que descobrir. Então vamos descobrir. Menos 1x é igual a 2. O 5 está positivo, vai para lá. Negativo, menos 3. Ah, acabei de fazer. Menos 5, quer dizer. Menos 5. Ah, acabei de fazer isso aí, né, professor? Menos 1x é igual a 2 positivo que tira 5 negativo. Que menos 5, né? Dá menos 3. Opa, mas agora tá errado alguma coisa. Eu tinha 1x positivo igual a menos 3. Agora eu tenho menos 1x igual a menos 3. Como que fica isso daqui? Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Menos 3. Esse menos 1 tá multiplicando. Vai vir para cá dividindo com menos 1. X é igual. Opa! Negativo dividido por negativo. Quando você multiplica ou divide sinais, a sua resposta vai ser ou positivo ou negativo. Quando eu divido o negativo por um negativo, a resposta vai ser positiva. Quantos que dá 3 negativo dividido por 1 negativo? Vai dar positivo, 3 dividido por 1, 3. Ah, então aqui o x deu 3 positivo. Professor, tem como testar? Tem. Vamos fazer o teste. Olha aqui. Aqui esse x deu menos 3. E esse x deu 3, certo? Então vamos lá. Vou colocar o x como se fosse uma caixa. X mais 5 igual a 2. Esse x como se fosse uma caixa. O menos está fora da caixa. Menos a caixinha que é o x, mais 5 igual a 2. Vou colocar o x dentro da caixa. Menos 3. E aqui o x vale 3. Tá, vou tirar a caixa fora, certo? Tirei a caixa fora, ficou menos 3 mais 5. E menos 3, eu devia 3, paguei 5, sobrou 2 positivo, tá certinho. Tirei o 3 fora, mas ele tá falando que isso aqui ia ser o contrário do que tá lá dentro. Se tinha um 3 positivo, ele vai ficar menos 3. Com mais 5, ficou 2, certo? Então, aqui tá a nossa aula. Ô Igor, lembra eu
Aqui está a nossa revisão. Lembra de marcar sua presença. Vinícius, espero eu que tenha conseguido tirar a sua dúvida. Se você assistiu essa aula pelo YouTube, me comente no vídeo se você conseguiu entender essa parte. Vamos para a aula de hoje, turminha. Página 84. Agora chegou todos os alunos que a gente queria. Né? Todos que participam. Tá o Cauã, a Evelyn, o Igor, a Júlia, o Lucas e o Geiso. Os que participam, deve estar faltando mais um ainda. O Pedro que não veio ainda, né? Página 84. Habilidade nova, habilidade EF07MA05. Habilidade nova tem que dizer, né? Nós já vimos ano passado pelo Centro de Mídias. Ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Objetos de conhecimento, fração e seus significados. Parte de inteiros, resultado da divisão, razão, porcentagem, razão entre partes de um todo e probabilidade e operador. Tudo bem? Página 84, sequência de atividades 3. Hoje é a aula 1, parte 1, quer dizer, né? Nós vamos fazer as aulas 1 e 2. Números fracionários e decimais. Comparar e relacionar. Objetivos das aulas. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionárias e decimais. Estabelecer relações entre os números racionais positivos expressos nas formas fracionária e decimal, passando de uma representação para outra. Agora sim, página 84, exercício 1. Ana Maria adicionou alguns valores na calculadora e obteve o resultado 21,3. Agora ela pretende representar o número obtido na calculadora na forma de fração. Vamos ajudá-la a resolver esse problema? Como você faria isso? E daí? Alguém que está aí no chat junto comigo? Alguém tem alguma sugestão de como dava para montar a fração para que o resultado da fração fosse 21,3? Primeira coisa que eu tenho que lembrar, o que é uma fração? Uma fração é uma representação que eu tenho um inteiro dividido em tantas partes, onde eu pego algumas partes dela. Tá? Então a fração é dessa forma. Vocês vão responder para mim no chat dessa maneira assim, né? Que é a mesma parte disso aqui de cima aqui, tá? Porque no chat não tem como vocês responder assim. E aí, só para lembrar uma coisa, toda fração é uma divisão. Então você tem que pensar em um número dividido por outro que dê o resultado de 21,3. E daí, alguém sabe algum número dividido por outro que vai dar 21,3? Quem sabe me dizer? Qual número dividido por outro número vai dar 21,3? Ah, outro detalhe. Tem que ser um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo. Quem sabe me dizer? Eu vou começar a explicar, já que vocês travaram aí no chat, não falam nem que sim, nem que não. Então vamos lá. Presta bastante atenção. Pensa comigo. Um número A dividido por um número B vai dar 21,5. Os dois são valores que você não conhece ainda. Então esse B que está dividindo vai passar para lá o quê? O que é o contrário da divisão? O que é o contrário da divisão? Isso, Lucas. Então vai ficar assim. A é igual 21,3 vezes o B. Tá. Pronto. Não ajudou muito ainda. Mas eu posso trocar o B por um outro número que faça a vírgula sumir. Quem sabe o número que eu posso pôr no lugar do B
que vai transformar esse 21,3 em um número inteiro. Quem sabe um número que multiplicado por 21,3 vai transformar em um número inteiro? Vou abrir a calculadora aqui se vocês estão com dificuldade. E daí vocês falam o número para mim aí. Tem um número muito fácil, mas se vocês estiverem com dificuldade, vão falando aí. Vai lá, fala um número aí para ver. Vezes 2, Julia. Deu 42,6. Ainda tem vírgula. Vamos ver. 21,3 vezes 5. 106,5. Ainda não é o 5. Vezes 6. 21,3 vezes 6. 127,8. Ainda tem vírgula. Vezes 8, Geiso. 21,3 vezes 8. 170,4. Vezes 9. 21,3 vezes 9. Opa, fiz errado. 21,3 vezes 9. 191,7. Dá sim, continua. É um número muito fácil de guardar na cabeça. 10, Lucas. 10, Júlia. Ó, 21,3 vezes 10. Opa, apaguei. A hora que foi a surpresa, apaguei. 21,3 vezes 10. O que dá? Dá 213. Presta atenção qual é o truque aqui, ó. Vou contar para vocês agora. Agora vocês nunca mais vão esquecer porque se sofreram aí. Ó, quando você tem um número e quer acabar com a vírgula, você coloca o número 1. Primeira coisa, você coloca o número 1. Presta atenção. Ó, eu nunca peço para vocês prestarem atenção, mas guarde isso na cabeça. Brincando, eu sempre peço para vocês prestarem atenção. Você vai pôr o número 1, vai dar ele mesmo. Cada zero que você põe, a vírgula anda uma casa para a direita. Nesse caso, eu precisaria que a vírgula andasse uma casinha só. Então, eu coloco só um zero. Se eu precisasse, por exemplo, aqui, ó, 21,3587. Eu ia multiplicar por quem? Por 1. Quantas casas eu ia precisar que a vírgula andasse? 4 casas. Eu ia por 4 zero. Entendeu como que funciona o truque aqui? É muito fácil. Depois que a gente entende. Né? Eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam. Muito bem. Então, Lucas e Júlia e os demais alunos, vocês já descobriram o valor do B. Vocês já descobriram o valor do B. Então, agora vamos descobrir o valor do A. O valor do A é 21,3 vezes o 10. Nossa Senhora. Travou a caneta aqui. Vezes o 10. Quantos que vai dar 21,3 vezes o 10? Não precisa pegar a calculadora, não. Quantos que dá 21,3 vezes o 10? 213. Então, agora nós descobrimos o valor do A. A igual a 213. Agora é só eu montar a fração. Como que fica a fração mesmo? O A é 213. E o B é 10. Prontinho. Ah, mas o Lucas quer ver na calculadora para ter certeza. Toda fração é uma divisão. O de cima, que é 213, dividido pelo de baixo, que é 10. Olha lá, Lucas, olha que legal. 21,3. E o Geiso representou certinho pelo chat, ó. O Geiso colocou assim no chat. 213/10. Isso aqui é uma fração também, tá? É um jeito de representar. Tudo bem? Muito bom. Vamos subir a resposta? E, ó, esqueci de lembrar uma coisa. A parte de cima a gente chama de numerador. E a parte de baixo a gente chama de denominador. Então, vamos ler lá que eu escrevi para vocês aqui, ó. Toda fração é uma divisão. Ou seja, neste caso, 21,3 para ser representado em fração A dividido por B, será o resultado da divisão do numerador A pelo denominador B. Sendo assim,
A dividido por B é igual a 21,3. Aí você vai passar o B que está dividindo multiplicando. Aí você vai fazer A igual a 21,3 vezes o B. Aí para eu fazer a vírgula sumir, eu fiz o A igual a 21,3 vezes o 10. Aí a vírgula sumiu, o A virou 213. Tendo A como 213 e B como 10, montamos a fração AB, que fica assim, tá? Outra coisa, se você multiplicasse por 100, você ia ter 2.130. E embaixo você ia ter 100. Ia dar certo também? Olha que legal, quer ver? 2.130 dividido por 100. Olha quantos que dá? Dá a mesma coisa. Então tem várias frações que vai dar o mesmo resultado, tá? Não é só essa não. Tem várias. Essa é uma delas, certo? As outras frações que vai dar o mesmo resultado são chamadas de frações equivalentes. Fugiu a palavra. Página 84 ainda. Exercício 2. Ao sair com a mãe para jantar, Thales comeu 3/8 da pizza, de uma pizza. Como ele poderia representar a quantidade que comeu da pizza com um número da forma decimal? Explique como você chegou na resposta. Alguém tem alguma ideia? Então, em fração seria 3/8. Se fosse para representar em desenho, eu ia desenhar uma pizza dividido em 8 partes, onde ele comeria 3 partes. Em decimal, o que é um valor decimal? É um valor com vírgula. É um número com vírgula. Qual é o valor decimal de 3/8? Lembre-se, toda a fração é uma divisão. Ó, no exercício anterior, 203 décimos, que era a fração, o valor decimal dele é 203 dividido por 10, dá 21,3. Esse é o valor decimal. Qual é o valor decimal de 3/8? Quem sabe me dizer? Qual é o valor decimal de 3/8? Não. Toda fração é uma divisão. Para você descobrir o valor decimal, é só fazer a divisão. Aqui eu não fiz aqui, ó. 213 dividido por 10. 2 vezes 10 deu 20. Sobrou 1, baixou 3. 1 vezes 10, 10. Sobrou 3. Não tinha mais ninguém para baixar. Eu pus uma vírgula, aumentou um 0. 3 vezes 10, 30. Acabou. Era assim que eu fiz para achar o valor decimal. Ah, legal, Lucas. Tentou fazer a divisão, mas deu com sobra. Continua dividindo. Mas se fez errado a divisão, Lucas, é o de cima dividido pelo de baixo. Eu vou fazer esse aqui, hein? Ó, eu expliquei. 3/8 é o de cima dividido pelo de baixo. Sempre é o de cima dividido pelo de baixo. Então daqui, ó, 3 dividido por 8. Na tabuada do 8, quem vezes 8 chega próximo do 3? É o 0, porque o 1 vai passar. 0 vezes 8 dá 0. 3 que tira 0 dá 3. Quem é o próximo que vai baixar? Não tem ninguém para baixar. Se não tem ninguém para baixar, você vai ficar chorando? Não, vai pôr uma vírgula aqui. Quando você coloca a vírgula, automaticamente aparece um 0 para todos os restos que for ter na conta agora. Tudo quanto é resto vai vir um 0 acompanhado. Quem vezes 8 dá próximo do 30? Eu acho que é o 3. 3 vezes 8 dá 24. 3 dá 2, 1. 10 que tira 4 dá 6. 2 que tira 2 dá 0. Como não tem mais ninguém para baixar, eu já tenho a vírgula. Automaticamente aparece um 0 aqui. 6
6 vezes 8, 48, é isso? Então não, 7 eu acho. Opa! 7 vezes 7, 49. Com mais 7, 56. 7 vezes 8. 7 vezes 8 chega próximo de 60. 7 vezes 8, 56. Cortou 6, veio aqui 5. 10 que tira 6, 4. 5 que tira 5, 0. Como eu já tenho a vírgula, automaticamente aparece um 0. E aí eu venho fazer a conta aqui. Quem vezes 8 dá 40? Ah, é o 5. 5 vezes 8, 40. Agora sim acabou minha conta. Não tem mais ninguém para baixar, né? Não tinha mesmo, que eu já estava nas casas decimais. Então, qual é o decimal de 3/8? 0,375 milésimos, tá? Essa é a resposta. Olha lá subindo a resposta. Eu vou apagar e vocês lêem com atenção junto comigo aqui. Lembrem, isso aqui eu escrevi em tudo para vocês não esquecerem. Novamente, toda fração é uma divisão. Neste caso, a fração será a divisão do numerador da parte de cima dividido pela parte de baixo. Sempre, tá? E aí, 3 dividido por 8 dá 0,375, tá bom? Próximo exercício, página 85. Exercício 3. Vitor comprou 5 metros de fio e cortou em 5 pedaços do mesmo tamanho. E não, em 4 pedaços. Então presta bem atenção. Ele comprou 5 metros e cortou em 4 pedaços do mesmo tamanho. Cada pedaço terá... E agora? Quanto que vai ter cada pedaço? Ele comprou 5 metros e cortou em 4 pedaços. Então, se ele comprou 5 metros e cortou em 4 pedaços iguais... Opa, o Lucas já respondeu ali. Alguém concorda com o Lucas ou discorda do Lucas? Então, eu vou fazer a fração aqui. Ele pegou 5 e cortou em 4 pedaços. Ele dividiu em 4 pedaços. Como fica isso? 5 dividido por 4. Tabuada do 4. Quem vezes 4 chega próximo do 5 sem passar? Ah, é o 1. 1 vezes 4 dá 4. 5 que tira 4 dá 1. Como não tem ninguém para baixar, eu ponho uma vírgula aqui, aumenta um 0 aqui, certo? Então, aumentou um 0 ali. Agora, eu vou perguntar de novo. Quem vezes 4 dá próximo do 10? É o 2. 2 vezes 4, 8. 10 tira 8, dá 2. Como eu já tenho a vírgula, automaticamente aparece um 0 aqui. Quem vezes 4 vai dar próximo do 20? Ah, vai dar exatamente 20. 5 vezes 4 dá exatamente 20. 0. Lembra que quando eu tenho a vírgula aparece um 0 aqui? Pode aparecer quanto 0 quiser agora aqui. Acabou a conta. Então o Lucas acertou. E o Igor também respondeu a mesma resposta. Na minha opinião, eles acertaram, né? 1,25 metro. Né? 1 metro e 25 centímetros. Certo? Eles podem ter pensado e resolvido de outra maneira. E a letra B. Né? O Geiso também respondeu 1,25. Fez mentalmente, né, Lucas? Dá para fazer mentalmente também. Parabéns. Olha lá. Novamente, toda fração é uma divisão. Ou seja, o A é dividido pelo B. A parte de cima divide pela parte de baixo da fração. Tá bom? Próximo exercício. Exercício 4. Olha, exercício de Saresp. Carlos fez um cálculo na calculadora e obteve o resultado 2,4.
O resultado deve ser escrito sob a forma de fração. Carlos deve escrever. Qual dessas alternativas ele deve escrever para que dê 2 inteiros e 4 décimos? Eu vou apertar pausa aqui. Faça com calma aí. E aí vocês respondem. Faça com calma, não seja afoito. Turminha, é o seguinte. Conversando com meus alunos aqui, alguns chegaram numa resposta, outros em outras. Primeiro eu vou resolver sem olhar a alternativa. Depois eu vou testar uma por uma das alternativas. Então vamos lá. Isso aqui nós vimos lá no exercício 1. Lá no exercício 1. Alguém dividido por outro vai dar 2,4. Esse alguém é 2,4 multiplicado pelo B. Ah, então é só eu pegar e multiplicar o 2,4 por um número 1, que vai dar ele mesmo. Mas eu quero que a vírgula suma daqui. Então, se eu multiplicar ele por 10, a vírgula vai andar. Então, o A vai ser o quê? 2,4 vezes 10 vai dar 24. Então, eu já sei que o B vale 10, porque eu coloquei valendo 10 para fazer a vírgula sumir. E o A virou 24. Então, ficou 24 sobre 10. Essa é a resposta correta. Certo? Então, a resposta correta era essa. Professor, e se eu não lembrar disso aqui, como que eu faço? Você pode vir aqui fazer o teste. 24 que divide por 10. 2 vezes 10 dá 20. Sobrou 4. Põe uma vírgula aqui e aparece um zero aqui. 4 vezes 10, 40. Acabou. Então essa era a correta. E essa aqui, será que ia dar certo? Ó, você ia fazer 24 dividido por 100. Se é por uma... Não dava. Era 0 vezes 100 dá 0. Aí ia dar 24, você ia pôr uma vírgula e ia aparecer um zero aqui. 2 vezes 100 dá 200. Aí ia sobrar 40, como já tem a vírgula, aparece um zero. Ia aparecer 4, então isso aqui é 0,24. Isso aqui é 0,24. Eu estou procurando 2,4, então não dava. 2 dividido por 4... Não dá, vai dar 0, 2. Põe a vírgula, aparece um 0. 5 vezes 4 dá 20. Então, isso aqui daria 0,5. Então, também não daria. Esse aqui não daria certo e esse aqui não daria certo. E esse 4 dividido por 10? 4 dividido por 10. 0 vezes 10, 0. Sobrou 4. Põe uma vírgula aqui, 40. 4 vezes 10, 40. 0,4 também não seria. Então a única que daria certo era essa daqui, certo? Mas eu acho muito mais fácil fazer assim. Porém, para eu fazer isso aqui, quando eu tinha idade de vocês, eu era teimoso. Eu ficava fazendo assim, eu ficava dividindo todo mundo até achar a correta. Mas eu era muito teimoso, entendeu? Eu falava, ah não, tem que ficar lembrando de letra A, B, essas coisas, né? Mas hoje... Eu trabalho com isso, então eu sou suspeito falar para vocês, né? Porque eu trabalho dando aula disso. Mas eu acho muito mais fácil fazer isso. Mas quando eu tinha idade de vocês, eu ficava dividindo. Certo? Mas eu não recomendo que divida, porque uma hora ou outra pode aparecer uma prova para vocês, um concurso, quando vocês tiverem terminado o ensino médio, que não tem alternativa. Né? Já pensou se está trabalhando lá, seu chefe fala, ó, representa 2,4 em fração para mim, e você vai falar para ele, cadê a alternativa para mim? Vai falar, se fosse para mim dar alternativa para você, eu não ia pagar você para ser meu funcionário. Né? Então tem que pensar nisso também, né? Vamos lá então? Olha a resposta correta. Correta é duro, né? Correta é a letra A. Certo? Então vamos lá. Olha lá, toda fração é uma divisão. Ou seja, nesse caso, 2,4 pode ser representado em fração A dividido por B. Será o resultado da divisão do numerador A pelo denominador B. Sendo assim, A dividido por B é igual a 24 e A igual a 24, é 2,4, né? Desculpe. E A igual a 2,4 vezes B.
Eu multiplico por 10 para que a vírgula ande em uma casa, né? Para que suma uma casa da vírgula. Aí fica A igual a 24. Então A é igual a 24 e B é igual a 10. Então montamos a fração de 24 décimos. Tranquilo? Próximo exercício, página 25 ainda. Outra questão de Saresp. Saresp 2012. Observe a figura. Olha que legal. Essa figura foi dividida em quantas partes? Júlia, Geiso, Igor, Lucas, todo mundo que está na sala. Evelyn, quem mais? Cauã. O Cauã saiu? Não. O Cauã está aí ainda. Geiso, Cauã, Evelyn, Igor, Júlia e Lucas. Quantas partes foi dividido? Opa, já deram até a fração aqui para mim. Ela foi dividida em 5 partes e 3 partes delas está pintada, né? Muito bem. Ela pode ser representada pela fração 3 quintos. Olha a fração, 3 quintos. E também pelo decimal. E agora, qual é o decimal? Qual é o decimal? Lembre-se, toda fração é uma divisão. Qual é o decimal da fração 3 quintos? Isso, Júlia! A Júlia já armou a continha certinho. Ela viu que é o 3, que é o de cima, dividido por 5. Quem consegue fazer aí o resultado e responder para mim? O Geiso também tinha colocado ali que era 3 dividido por 5. Só que quando vocês colocam assim 3/5, eu fico pensando que vocês estão falando da fração. Mas não, tá falando da divisão, tá certinho. Olha lá, a Júlia já deu a resposta. Então o Geiso já tinha falado que era 3 dividido por 5 também, né? Mas a Júlia deu a resposta. Vamos ver como que faz? Tabuada do 5. Quem vezes 5 chega próximo do 3 sem passar? Ah, é o 1, né, Júlia? 1 vezes 5, 5. Passou, Júlia. Não é. Tô brincando, a Júlia não falou 1, não. Então o 1 não é. O 1 vai dar 5, vai passar. Então é o 0. 0 vezes 5, 0. 3 que tira 0 dá 3. Não tem ninguém para baixar. Quando não tem ninguém para baixar, a gente faz o quê? Deita, rola e chora? Não. Põe a vírgula e continua fazendo a conta. Você entra nas casas decimais. Depois que você coloca a vírgula, todo o resto vem acompanhado de 1 e somente 1, 0. Quem vezes 5 chega próximo do 30? Na tabuada do 5 é o 6. 6 vezes 0 dá 30. 30 que tira 30, 0. Como eu falei para vocês, todo o resto vem acompanhado de um 0. Pode vir que já acabou minha conta. Tá bom? Então, 0,6. Olha a resposta aqui. 0,6. Tá? Que tchau. Ah, Evelyn, já? Então tá bom, Evelyn. Bom final de semana. Tchau, tchau. Continuando, olha lá, subindo. Novamente, toda fração é uma divisão. Hoje vocês vão dormir e vão sonhar com eu falando assim para vocês. Toda fração é uma divisão. Vocês vão sonhar assim. Toda fração é uma divisão. É o resultado da divisão do numerador, que é a parte de cima, dividido pela parte de baixo, que se chama denominador. Vai ficar essa voz na sua cabeça e você vai ter sonho, não pesadelo, vai ter sonho com isso, tá? Então toda fração é uma divisão, é a parte de cima dividido pela parte de baixo. Combinado? A hora que esquecer, volte a sonhar com isso. Assim vocês nunca mais vão esquecer que toda fração é uma divisão, certo? Então vamos lá. Próximo exercício. Exercício 6. Observe as figuras abaixo. Ah, na apostila de vocês está abaixo. A minha está ao lado, tá? Eu tenho que arrumar aqui ainda. A figura ao lado, que vai aparecer. Vou pôr já. A figura A é um tangram representado na malha quadriculada. A figura B representa o mesmo tangram com as peças nomeadas. E aí fizeram uma porcaria aqui na hora de nomear, viu? Desculpe a palavra, mas a apostila tem um monte de erro e a turma não arruma, né? TG, o que é TG? Tangram grande, é triângulo grande, olha que legal. Tem um TG aqui e tem outro TG aqui, né? Então tem dois TG, tem o triângulo marrom e o triângulo marrom claro, que a gente consegue ver ali, beleza?
E o TM? Ah, faz sentido, triângulo médio. Cadê o triângulo médio? Cadê o triângulo médio? Não tem. É o laranja aqui, mas colocaram a letra Q. Que bando atrapalhado, né? Não precisa riscar que nem eu tô riscando com raiva aqui, não. Vocês podem fazer um risquinho menor aí. Esse aqui é o nosso triângulo médio, tá? Eles colocam Q de quadrado. Isso que é o pior, né? Querem confundir meus alunos falando que um triângulo é um quadrado, porque tá um Q aí e o Q eles falam que é quadrado. O TP, que é esse triângulo pequenininho aqui, eles chamam de TP, triângulo pequeno, certo? E o Q é o quadrado, só tem um quadrado. E o P, o que é o P? O P é um paralelogramo. É esse cor aqui, não sei que cor que aparece para vocês aí, certo? Então, vamos responder. Indique a fração correspondente a TG. Primeiro lugar, primeira coisa antes de começar a sofrer aqui. Para eu fazer uma fração, eu tenho que contar em quantos quadrados for dividido o tangram. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Daí você vai falar, mas professor, tem uns aí que não é quadrado, é triângulo. Mas o triângulo é metade de um quadrado, já ainda fica fácil de a gente contar, né? Então ele tem 16 quadradinhos, vocês concordam comigo ou não? Hein, Lucas? Hein, Júlia? Vocês que respondem mais, Jason também. Ele tem 16 porque ele tem 4 por 4, então ele tem 16. Então ele foi dividido em 16 quadradinhos, certo? Agora o TG, o triângulo grande. O triângulo grande. O que é o triângulo grande? Tá aqui. Quantos quadrados tem o triângulo grande? Quem consegue contar para mim? Vocês conseguem contar quantos quadradinhos ocupa o triângulo grande? Vamos pegar esse marrom mais claro aqui. Ele tem aqui, ó, só o triângulo grande, um triângulo grande só. Ele tem um quadrado, 2 quadrados, só 2? Ah, legal, Lucas, gostei. Ele tem 2. Se eu pegar essas duas metades aqui, vai formar 1, não vai, Lucas? Se eu pegar essa metade e juntar com essa metade, forma 1. Então eu tenho 1, 2, 3. Mas ainda tem que pensar um pouquinho mais. Você contou peças. Essas duas pecinhas aqui dá um quadradinho só. Isso! Isso, Lucas. Agora sim. Então essas duas dá uma peça. E essa pecinha com essa outra aqui, se eu virar e encaixar aqui, ela vai dar mais uma. Entenderam? Então cada triângulo aqui pequenininho, se eu trocar aqui, recortar e colocar aqui, ela vai dar mais um. Então aqui ele tem 4 quadradinhos. Então a fração do triângulo é de 4/16avos, né? Eu tenho que contar só o triângulo pequenininho. Então 4, triângulo pequenininho não, só o triângulo grande. Tinha um só. Então deu 4/16avos. Mas professor, essa fração tá estranha. Não, não é que tá estranho. Dá para deixar ela uma fração menor. Você divide o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Ah, professor, eu posso dividir ele por 4 direto? Sim, você pode dividir ele por 4 direto, mas eu recomendo a gente aprender já a fazer a divisão. Presta atenção, não é de alternativa isso. Ah, Lucas, você já está resolvendo. Não, não é de alternativa. É para deixar em fração, Lucas. Vou dividir pelos números primos. 2, 3, 5, 7. Então eu vou dividir o 4 por 2 e o 16 por 2. Tem que ser pelo mesmo número. 4 dividido por 2 dá 2. 16 dividido por 2 dá 8. Então 4/16avos é a mesma coisa que 2/8. Ainda posso dividir por 2 de novo, porque os dois são número par. 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4.
Então a resposta aqui é 1/4, tá? Olha lá, subiu a resposta. Então ele representa 4/16, que é a mesma coisa que 1/4, é verdade. Se eu pegasse isso daqui, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Se eu pegasse esse quadrado e dividisse ele em 4 partes, ficaria mais fácil. Dividir em 4 partes. Esse triângulo aqui ocupa 1/4 do Tangram. 1/4. Dividiu em 4 partes, peguei uma parte só. Viu? 1/4. Vamos para o próximo. Então, eu sei que o Tangram inteiro foi dividido em 16 partes. Então, já vou marcar aqui de novo. Meu Tangram inteiro foi dividido em 16 partes. Esse quadrado aqui, você vai falar, mas ele é formado só por triângulos. Sim, triângulos que é metade de um quadradinho. Esses 4 triângulos formam quantos quadradinhos? Se eu pegar esse triângulo pequenininho e juntar com esse triângulo pequenininho e virar, ó, ele tá assim, um triângulo e esse triângulo tá aqui. Se eu pegar esse triângulo, virar e encaixar aqui, ó, ele vai formar um quadrado. Então, quantos quadradinhos tem no quadrado? Muito bom, Júlia. Tem 4 quadrados, Júlia, ó. Não, 2, desculpe. Tá certinho, você escreveu certo, eu que falei errado. Esses 2 aqui de baixo formam um quadrado. Esses 2 de cima formam outro quadrado. Então, são 2/16. Perfeito. Agora vem uma outra pergunta aqui, quer ver? 2/16. Vou fazer a simplificação. Vou dividir o de cima e o de baixo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 16 dividido por 2 dá 8. Então ele ocupa o espaço de 1/8. Olha lá, 1/8. Agora o TM. O que é o TM? TM é o triângulo médio. Acho que é isso que o Lucas está respondendo 2. Eu vou perguntar agora. O TM, o triângulo médio, tem quantos quadradinhos? Ah, ele tem um quadrado inteiro, mais meio e mais meio. 1 mais meio mais meio. Metade com mais metade dá 1 inteiro. Mais 1 inteiro vai dar 2. Tem 2 quadradinhos. Muito bem. Ele tem 2 quadradinhos, ó. Ele tem 1 inteiro, mais metade, que com essa outra metade vai dar 1 inteiro, tá? Seria a mesma coisa que um quadradinho dividido ao meio aqui e eu encaixo ali. Então ele vai dar 2/16. Ao simplificar por 2, ele vai dar 1/8, tá? Então ele vai dar igualzinho a resposta do quadrado, professor? Sim. Acho que é isso que confundiram, colocaram o Q ali no lugar de TM, né? E TP. O que é o TP, professor? Triângulo. É TP, né? Triângulo pequeno. Olha o triângulo pequeno aqui. Ele tem a metade mais a outra metade. Se juntar essas duas metades aqui, vai dar quantos? Isso, Júlia. Juntando, não, vocês não podem contar esse daqui de cima. É só um triângulo que vocês têm que pegar, tá? Um triângulo pequeno. Um triângulo pequeno. Você vai pegar essa metade com mais essa metade, vai dar 1. Seria 0,5 mais 0,5. Dá 1. Dá 1. Senão vai usar o de cima. Então é 1/16. É 1 de um total de 16. Tá? Ele não está pedindo dos 2 triângulos juntos, certo? É confuso, é verdade. Devia falar de cada peça, não das duas peças. Das duas peças. É verdade, Lucas. Concordo com vocês. Poderia ser sim, né? Porque tem 2 triângulos, mas daí ia dar muita repetição. Agora, o P. O que é o P? É o paralelogramo. E daí? O que é o paralelogramo? Olha lá. O paralelogramo tem um quadrado inteiro e mais 2 metades. Quer dizer que tem um total de 16? Isso, 2, muito bem.
2/16, que eu posso simplificar por 2 e ficar 1/8. Muito bem mesmo. Próximo, acho que é o último, né? 7. Observe as imagens de cada quadrado abaixo e responda. Ixi Maria, só falta tudo fora de ordem. A. Indique a fração que representa a parte pintada em cada figura com relação ao quadrado. Ah, veio a figura. Tá. Essa primeira aqui, qual é a fração que ela representa para vocês? Essa primeira que eu estou em cima aqui. Vou marcar aqui em cima. Essa primeira. Ai, sério que tem mais uma pergunta? Calma, eu vou apertar pause aqui. Vamos lá, continuando. Qual é a fração que vocês acham que representa a parte verde aqui desse quadrado? Ah, quem sabe? Eu acho que a Júlia respondeu lá, né? Meio. Muito bem, Júlia. Aqui representa meio. E essa daqui? Qual é a fração que vocês acham que ela representa? Vou dar uma dica para vocês, hein? Ó. Ficou mais fácil de visualizar? Olhe melhor agora. Que parte ela representa? Muito bom, Lucas. Foi dividido em 4 partes, ela representa 1/4. E essa outra aqui? 1/4 também. E essa daqui? Meio, né? Essa aqui é meio. E essa daqui? Essa aqui? Muito bom. Olha que interessante. Parou a resposta aí. Parou. A Júlia respondeu meio, depois ela se arrependeu e colocou 2/4. Perfeito, Júlia. É 2/4, né? Porque foi dividido em 4 partes e 2 partes foram pegos de verde, né? Então a representação é 2 de um total de 4. Mas ao eu fazer a simplificação, deixando a fração irredutível, ela vai ficar meio, que nem você tinha respondido mesmo, tá? Então, o correto é esse mesmo, é meio, mais correto, mas 2/4 também tá certo, tá? E o outro, meio, também poderia ser. Nossa senhora, me engasguei aqui. Poderia ser 2/4, mas o mais simples é meio. E essa daqui? Também poderia ser 2/4, mas o jeito mais simplificado é meio. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. E essa daqui? Essa daqui, vou desenhar aqui mais ou menos como que eu visualizo para vocês verem se vocês conseguem imaginar. Como que fica essa daqui? Olhe melhor, gente. Essa daqui. Lucas e Igor acertaram. Foi dividido em 4 triângulos, onde uma só tá pintada, 1/4, tá? Olha lá, foi dividido em 4 triângulos, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, mesmo tamanho. E essa daqui? Ah, dá a impressão que é 1/3, mas não é. Ela tem mais um corte aqui no meio. Isso! Pode ser 2/4 ou, do jeito mais simplificado, meio. E esta daqui? Muito bom, Igor! Essa aqui é o 3/4. Foi dividido em 4 partes e 3 delas foram pegas. E esta daqui? Olhem bem essa daqui. Isso, foi dividido em 4 triângulos,
De 4 triângulos foi pego 2. Então, 2 quartos. E 2 quartos, da forma de fração mais simples, é metade. E essa daqui agora? Um quarto, né? Essa aqui é um quarto, é igualzinho essa aqui, ó. Né? Tem 4 triângulos, né, imaginários lá dentro, onde uma delas foi pintada. Então, um quarto, certo? E essa daqui? E agora? E essa daqui? Essa aqui eu acho que é a figura mais complicada de se analisar. Ó, ela foi dividida em 4 partes, ó. Ela foi dividida aqui, certo? E aqui. Aqui ela foi dividida em 4 partes iguais. Né? Essa parte tem a mesma área que essa, que tem a mesma área que essa e a mesma área que essa. Então ela foi dividida em 4 partes iguais e foi pintada 2. Então ela tem 2 quartos, que é a mesma coisa que metade, tá? Esse era o mais difícil, porque ó, ela foi dividido ao meio aqui, esse lado direito foi dividido ao meio de novo, e esse outro lado foi dividido ao meio de novo. É a mesma coisa que eu falar assim, eu tenho alguma coisa dividido a metade, onde as outras duas metades foi dividido na metade. Mas não necessariamente desse jeito, ó. Eu tenho uma coisa que foi dividida a metade, onde as outras duas partes foram divididas na metade. Entendeu? É a mesma história, só que foi dividido de forma diferente, mas dá a metade do mesmo jeito, porque aqui pega a metade e aqui pega a metade, tá? Então aqui é meio também. E esse último aqui, para fechar com chave de ouro, a Júlia já respondeu lá. 3 de um total de 4. Foi dividido em 4 partes e foi pego 3. Subindo as respostas, olha lá. Meio na primeira, 1/4 na segunda, 1/4 na terceira, meio na quarta, meio na quinta, meio na sexta, meio na sétima figura. Nas partes de baixo agora. 1/4 na primeira de baixo, meio na segunda de baixo, 3/4 na terceira de baixo, meio na quarta de baixo, 1/4 na quinta de baixo, meio na penúltima de baixo e 3/4 na última de baixo. Agora ele vem falar o seguinte para mim, quer ver? Para você está fácil aí na apostila, agora para mim complicou. Das representações acima, indique as figuras que possuem equivalência nas representações fracionárias. Ai, professor, como que eu vou indicar qual que tem equivalência? Eu vou voltar aqui. Eu vou fazer uma limpeza na minha aqui, certo? Como que tem equivalência? Que tem a mesma representação fracionária. Então, aqui, ó. Essa aqui é meio. Então, vamos colocar assim. Como que vamos fazer para indicar aí, para vocês não terem que ficar desenhando tudo. Então, você vai fazer uma marcação assim, ó. Você vai pôr o número 1 aqui assim, ó. Número 1 e o número romano. Número 1 em todos que tem meio. Esse aqui também tem meio. Tá? Esse daqui também tem meio. Esse daqui também tem meio. Esse aqui também é meio. Né? Esse aqui é meio também. Então, todos esses que eu estou marcando número 1 romano, quer dizer metade. Esse aqui também é metade. Esse daqui também é metade. Então, todos esses que são metade, daí você vai lá embaixo na letra B e coloca assim, 1. Equivalentes a meio. Coloca entre parênteses assim, 1/2, para deixar bem bonitinho, tá bom? Agora, a 1/4. 1/4 é esse daqui.
Então vamos colocar o número 2 romano para representar o 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. E 1/4. Daí você vai lá e coloca 2 equivalente a 1/4. E equivalente a 3/4. Coloca 3 em número romano. Certo? É uma forma de fazer. Daí você coloca na letra B. Não esquece, essa aqui é a resposta da letra B. Coloca o número 3 em romano. Aqui da minha caneta vai ficar pegando aqui. Equivalente a 3/4, tá? Mas eu tenho aqui representação bonitinha aqui, ó, para vocês. Vocês podem bater print depois e desenhar com calma também, tá? Olha aqui, ó. 1/4 e 3/4. Certo? Tudo bem? Vamos lá então? Próximo. Letra C. Tá na outra página, na página 88. Considerando os 14 quadros representados no início da atividade, agora vocês não têm na apostila aí, tá lá na outra página de vocês. O meu tá aparecendo aqui para mim. Quais representações fracionárias que podemos atribuir às figuras consideradas a cada quadradinho? Coloque as frações em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Observação. Que as que são equivalentes, basta uma representação. Então, presta atenção. Nós temos meio, nós temos 1/4 e temos 3/4. Qual é a menor fração entre o meio, 1/4 e 3/4? Qual é a menor delas? Quem sabe me dizer? Qual é a menor? E agora, qual é a menor? Ô, dúvida cruel. Tem duas maneiras de vocês descobrirem qual é a menor. Uma delas é fazendo isso aqui. A divisão. 1 dividido por 2. 0 vezes 2 dá 0. Sobra 1, põe a vírgula, vem o 0. 5 vezes 2 dá 10. Acabou. Então, meio é a mesma coisa que 0,5, tá? Meio é a mesma coisa que 0,5. E o 1/4? 1 dividido por 4. 0 vezes 1 dá 0, sobrou 1. Põe a vírgula, apareceu um 0. 2 vezes 4 dá 8, sobrou 2. Como eu já tenho a vírgula, aparece um 0 aqui. 5 vezes 4 dá 20. Acabou minha conta. Então, 1/4 é igual a 0,25. 3/4. 3 dividido por 4. 0,4 dá 0, sobrou 3. Põe a vírgula, aparece um 0. 7 vezes 4, 28. 28 que tira 30 que tira 28, sobra 2. Como eu tenho a vírgula, aparece um 0. 5 vezes 4, 20. Sobrou nada. Então, 3/4 igual a 0,75. Quem é menor desse? Vai falar, professor, é o meio, que é 0,5. Calma! Aqui só tem uma casa depois da vírgula, vai confundir, então coloca um 0 aqui para você estudar melhor. Agora se conta para mim. Qual é menor? 0,50, 0,25, 0,75. Pense em dinheiro. Qual que é menor em centavos? 50 centavos, 75 centavos ou 25 centavos? Viu como engana? É o 1/4. E se você fosse olhar, você lembra que 1/4 é esse daqui? E esse aqui é metade? Qual tem menos parte verde? Ah, isso aqui tem menos do que a metade. Isso aqui é 3/4, isso aqui tem muito mais. Então, até nisso fica mais fácil. Então, agora nós vamos fazer o que se pede no exercício. Então, presta atenção o que se pede no exercício. Então, primeiro, vou representar o 1/4. Como que eu represento 1/4? Vou procurar a primeira que eu encontrar daqui para lá. Esse é 1/4? Não. Esse é 1/4?
esse é 1/4. Então eu vou lá e desenho a figura de 1/4. É a primeira só. Pronto. Só que vocês vão desenhar com régua, bem bonitinho aí, né? Não vão fazer que nem o professor aqui que não sabe desenhar sem usar régua. Quem é o segundo maior? É a metade, o meio, 1/2, tá? Vou procurar, isso aqui já usei. Vou procurar a primeira metade que tem daqui para a direita. A primeira já achei, é esse. Então eu vou pôr a primeira metade aqui. A metade é esse daqui. E aí se pinta bem bonitinho e tal. Agora eu vou procurar o 3/4. Então eu vou estar procurando o primeiro 3/4 que eu achar. Não achei, não achei, não achei, não achei. Não achei, não achei. Achei! Esse é o primeiro 3/4. Então eu venho e desenho ele. Só o primeiro que é para desenhar, professor? Só o primeiro. Não precisa desenhar os outros, tá bom? Pronto, resolvido. Agora eu vou fazer uma mágica aqui, né? Vou fazer meus desenhos ficarem bonitos. Quer ver? Né? Como eu sou desenhista, sou mágico, olha lá. 1/4. Ó, que desenho bonito. 1/2. Ó, que desenho bonito. Olá, não subiu o desenho. E o 3/4. Júlia, eu acredito que quem faz essa apostila deve ser palmeirense também, Júlia. Tudo verde, Júlia. Deve ser palmeirense que nem você. Né? Tudo verde. Ou faz para agradar a Júlia. Bom, por hoje é só. Terminamos a nossa aula. Eu agradeço meus alunos que ficaram ao vivo comigo até o fim da aula. O Jason, o Igor, a Júlia e o Lucas. Lembrem eu para marcar presença para vocês. E vou pedir um favor para vocês, que para a próxima aula de terça-feira, vocês têm sábado, domingo, segunda, né? Não precisa ficar se matando, fazer um monte de conta, mas na hora que der um tempinho, tentem resolver o exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da página 88, 89 e 90. Se você está assistindo pelo YouTube e gosta das nossas aulas, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, né? Ajude a divulgar o nosso canal. Muito obrigado, até a próxima!